Fala, meu povo, mais uma live, né? E bora falar aqui do tema 1, que é... Mude seu padrão mental. Mude seu padrão mental. Gente, primeiro passo, primeiro pilar muito importante para você fazer uma jornada de sucesso para aprovação na primeira fase é mudar o padrão mental, tá? Se você vier com aquela mentalidade que nos ensinaram desde de quando a gente começou a estudar, de pequenininho, de que a gente tem que ler o conteúdo, tem que ser sofrido, tem né? que ser sofrido. Por que você está fazendo assim? Disse, não, porque sempre foi assim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece. Por que tu faz assim? Não, porque meu professor ensinou assim. Aí você vai ensinando assim, os anos vão passando e todo mundo vai sofrendo. É isso mesmo. Em resumo, tem que mudar o padrão mental, que existem novas possibilidades, né? Coisas que não existiam antes que hoje existem. Esse aparelhinho que você está olhando aí, por exemplo, é uma coisa que não existia anos atrás, que está sendo utilizado para muito conhecimento aí mundo afora. E a preparação também, existem tecnologias que podem te ajudar. É tecnologia, é estratégia, é material, né? É forma de estudar, tudo isso. E com o padrão mental antigo, gente, o que a gente termina colecionando com esse padrão mental? Ou você não começa a estudar, né? Tem duas consequências disso. O que é um padrão mental? Um padrão mental de que estudar tem que ser difícil, tem que ser demorado, só passa quem estuda 1, 2 anos. E isso vai fazer o que com você? Vai te tirar da jornada de aprovação mais rápida e mais leve, porque você tá, gente, cabeça é um negócio impressionante. A gente acredita num negócio e ela acontece. A gente vê histórias de, por exemplo, gravidez psicológica, de doenças psicológicas, porque você acredita fielmente naquilo. Então, o primeiro passo que a gente falou lá é verdade, e muitos nós desconhecemos, verdade. E assim, ó, o primeiro passo é mudar o padrão mental, sair do padrão tradicional, do jeito difícil, do jeito doloroso de estudar, para um novo jeito. E esse novo jeito a gente ensina, só que você precisa acreditar. Por isso que o primeiro passo é acredite que é possível. Como é que eu acredito, Lu? Ó, tem vários depoimentos aí no meu Instagram, né, dentro dos destaques. Eu passei, o Reni passou, dezenas dos nossos alunos passaram. Então você também pode. Eu, por exemplo, já tentei vários concursos com o método antigo e desisti em quase todos, ou não fui fazer a prova, ou fui fazer a prova meio derrotado, ou parei, cansei e só voltei a estudar anos depois. Por quê? Porque eu estava naquele jeito antigo que faz você desistir. Depois que eu mudei pro jeito novo, esse jeito mais atual de fazer as coisas, de estudar, aí tudo mudou, É mais simples. Então, o primeiro pilar para uma aprovação, né, para sua aprovação na primeira fase, você precisa ter esse padrão mental. Saia do jeito tradicional de estudar. Pilar 2, realize um estudo ativo. Gente, o que é um estudo ativo? Né? É o contrário de um estudo passivo. O estudo passivo é quando você o paciente recebe uma enxurrada de informações que você não sabe o que vai fazer com ela. Isso é um estudo passivo. É como assistir as videoaulas, é como você estudou toda a faculdade de Direito, é como você estuda aí do jeito tradicional, com videoaulas, doutrina, e vai trazendo parece assim que você está sendo mergulhado numa enxurrada de informações em que você mergulha, sai molhado, não sabe nem o que aconteceu. Houve uma época em que o diferencial do candidato era descobrir um curso top, bacana. Quanto mais top o curso, quanto mais caro, mais chance, você saia na frente. Hoje em dia o diferencial é que esse monte de coisa tá aos montes na internet, tá à disposição de todo mundo. Então o diferencial é você saber o que vai te ajudar. Porque tudo que não ajuda é ruído, tudo que não ajuda atrapalha. Você tem um monte de coisa, aí você tem a sensação de que tem que estudar aquele monte de coisa, e aí você acaba não estudando aquilo que realmente te dá resultado. Ou seja, tem coisinhas pontuais que você precisa identificar para dizer assim, é isso aqui que dá resultado, é isso aqui que eu vou estudar, é com isso aqui que eu vou passar. E passa, porque a gente ensinou a habilidade de tirar o lixo da frente, enxergar o que precisa ser feito e fazer só aquilo, de uma maneira simples. O que é um estudo ativo que o Reni estava falando? É o contrário, ao invés de você receber as informações e ficar só recebendo uma enxurrada de informações, você passa a praticar. Eu pego as informações, vou lá no que cai na prova e eu pratico, eu olho aquilo, eu interpreto aquele caso, analiso, entendo por que é certo, entendo por que é errado, aí depois eu vou estudar
por que cada item é errado, por que o item tal é certo. Isso é ativo, é você construindo o seu conhecimento. E a gente sabe que quando a gente constrói o próprio conhecimento através da prática, né, da mão na massa, a gente aprende 10 vezes mais rápido. É como se você fosse jogar futebol só lendo teoria de futebol. Você lê muita teoria, vê videoaulas, vê os caras jogando, aí entra no campo de futebol, você vai jogar igual os caras. Vai dar um chute ali na coruja, né? Você já viu o Neymar lendo um livro de futebol, de como fazer um gol na gaveta? Ou então como dar um drible? Um livro sobre como dar um chapéu? Nem vai ver, porque quem vai jogar futebol treina o quê? Leitura? Não, treina futebol. É claro que a teoria, a técnica é importante, mas isso você também tem acesso. Só que você tem acesso já quando vai aplicar a mão na massa. É totalmente diferente de eu pegar um conhecimento aqui, aplicar imediatamente porque eu já aprendo, do que eu receber um conhecimento aqui hoje e só aplicar daqui 70 dias lá na prova. Você não vai nem saber o que fazer com essa informação. Tá? Então o cara que leu a técnica do futebol e disse, bom, aqui eu já tenho noção do que é, agora eu vou treinar. Aí ele vai para dentro do campo, ó, e joga todo dia, treina. É totalmente diferente o desempenho de quem ficou só lendo. Vocês concordam comigo? A gente, sabe o técnico que fica do lado de fora do campo? Sabe o Pelé, o Neymar, o Messi, o jogador de futebol que fica lá dentro? Pois é, quem está praticando são os jogadores. E aí você tem um técnico lá fora dando alguma orientação. Ele não diz, jogador, senta aqui que eu vou te dar uma aula sobre teoria do futebol, a origem do futebol. Não. O técnico fica lá fora dando pequenas orientações, dizendo assim, ó, faz isso, mais pro lado, chuta mais pro fundo. É mais ou menos isso. Se você ficar lendo livro de direito ou assistindo vídeo de direito, é equivalente a um jogador de futebol sentar e ficar assistindo aula de futebol. É diferente de ele pegar, levantar e jogar e ter pequenas orientações fora do campo. Falamos do pilar 1, que é mudar o padrão mental, mude a forma de você pensar o estudo, não pense mais do jeito tradicional, sofrido, doloroso, pense um jeito novo, rápido, eficiente, simples, porque é possível. Pilar 2, faça um estudo ativo, você praticando você chuta o conhecimento, tá? Você que chuta. E o pilar 3 que eu vou falar agora é a engenharia reversa. O seu estudo não começa do conteúdo programático, ele começa do que cai na prova, tá? Começa de trás para frente. Lu, como é que eu sei o que cai na prova? Gente, olha para o passado, olha para o histórico, olha para as provas da OAB, olha o que aconteceu antes. Olha de uma maneira cíclica, sistematizada, organizada, que não é só lá olhar, né? Tem toda uma técnica para você aprender a fazer isso, mas assim, o passado você tem que olhar para aprender como fazer no presente, tá? Então, olhando para o passado, você vê o que cai e o que não cai. Tem coisas que estão no edital que nunca caíram, são muitas coisas. E tem coisas que estão no edital que caem sempre. Você vai estudar o quê? O que nunca caiu? É impossível cair? Não é impossível não, mas assim, qual é a chance de cair? Quase nenhuma. E o que vem se repetindo ao longo dos anos? A tendência é que venha continue se repetindo. Então, e essa questão de você usar um método de engenharia reversa, olhar para o passado, verificar o que realmente cai, as disciplinas que são mais cobradas, os assuntos que mais caem, que artigo, gente, tem artigo que repete 40 vezes o mesmo artigo na sua prova. E aí você vai para a prova sem ter lido uma única vez esse artigo que vai cair na sua prova de novo. Então, não é a quantidade de informação que você recebe. A gente chega muito seguidor pra gente, aluno diz, Lu, eu estudei muito, eu estudava 8 horas por dia, eu emendava meu trabalho com estudo, mas eu não consegui, chegou na hora da prova, parecia que eu não sabia de nada. Por quê? Porque ele não praticou, ele estudou muito, mas não estudou o que caiu na prova. Já aconteceu comigo, de, por exemplo, eu consegui dar aula, não em OAB, né, porque a OAB eu passei de primeira, mas em concurso. Já aconteceu de eu conseguiria dar uma aula sobre aquele assunto, direito tributário, por exemplo, processo tributário federal. Eu conseguia dar aula, aí quando vinham as questões eu não conseguia acertar. Por quê? Porque eu tinha conhecimento, conteúdo da teoria, mas na hora de botar em prática, botar o X no lugar certo, eu ficava confuso, porque não tinha essa habilidade. Porque responder prova é uma habilidade. É uma habilidade que você aprende praticando. Tipo, bater pênalti no futebol. Você aprende a bater pênalti, batendo pênalti. Tá? Você aprende a fazer prova fazendo prova. É isso.
E aí, gente, a coisa mais importante é dizer assim, ó, é você começar, vamos começar aqui hoje, quem estiver aqui comigo, quem assistir essa live, é mudar a programação mental. Você vai sair de que eu preciso de muito tempo e é muito difícil, e é muito doloroso passar no OAB, para passar na OAB, é possível passar na OAB estudando pouco, estudando certo, por pouco dia. De maneira estratégica, eu consigo fazer isso. E aí seguir pessoas que fazem isso. Porque não adianta você querer executar isso seguindo pessoas que ensinam o jeito tradicional. Não é que está certo ou errado. Eu sempre falo isso. Não gosto de rotular. O jeito A é errado, o meu jeito é certo. Não é isso. É porque é o que você quer. Se você quer continuar no estudo doloroso, sofrido por muito tempo, usando aí tua energia... Se você quer um estudo vintage, né? A moda antiga, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem errado, de verdade, tá? Nós também já passamos por isso, até descobrir que não precisava ser enquanto assim. falava, eu tava pensando aqui. Eu tive... A minha faculdade de Direito, na Federal daqui, teve 6 anos. E eu tenho certeza que nenhum dos professores passaram estudando 30 dias. E se eu perguntasse para eles, ele ia dizer que era mentira, que isso não existe. Tá? Mas se eu perguntar para os nossos alunos dentro da mentoria... Vocês podem perguntar, todos 100% vão dizer, não só é possível como já passei, alguns já passaram com menos de 30 dias. Tá? Então não é uma quebra de padrão mesmo. Tá? Então é possível estudar pouco e passar assim mesmo. Só que estudar pouco o que é certo, o que te dá resultado, o que te dá as habilidades, o que te dá tempo de prova, o que dá tempo de voo, que a gente fala dentro da mentoria, que você tem tempo de voo. Se você trabalha de uma forma cíclica, você adquire tempo de voo, você passa voando. William, obrigada, tá? É com muito carinho que a gente prepara tudo. Vamos fazer um resumo. Primeiro pilar aqui, mude o seu padrão mental. É sim possível passar estudando pouco, estudando certo, estudando do jeito correto, em pouco tempo. Pilar 2, realize um estudo ativo. Você pondo a mão na massa, você indo lá pegar o que caiu na prova, estudando o que caiu, o jeito que caiu, a linguagem do examinador, a forma que ele vai te cobrar, as pegadinhas que ele usa. Você na prática realizando seu estudo. E o terceiro, de engenharia reversa, que é olhar para o passado, saber todos os artigos que já foram cobrados, saber todos os assuntos que já foram cobrados, saber o que realmente cai e estudar. Lu, mas tem legislação nova. A prova jamais vai vir com 50 questões de atualização legislativa. Então, assim, vem 10%. Vou te dar um exemplo. O examinador, o professor lá que faz a prova, ele também é humano. Ele também tem profissões, fora ser examinador. Ele trabalha, ele tem família, ele tem ocupações. Você acha mesmo que o examinador passa o dia de plantão na frente do diário oficial esperando a lei sair, lei nova que ele vai sair, não sai, não saiu. Ele passa o dia todo lá para se atualizar e depois se arriscar a fazer uma questão? Porque tem isso, ele também vai ter que aprender o assunto novo, ele também vai ter que entender e para ele poder fazer questões, ele tem que ter segurança no que ele está fazendo. Então não vai sair uma lei hoje e ele vai fazer uma questão amanhã, ok? Se surgir alguma questão nova, no universo de 80 não vai chegar uma, 2 questões, tá bom? Então, primeiro cuida do básico, aí depois que você arrebentar no básico, aí você vai atrás dessas 2 questõezinhas aí das leis novas. Oi, Gilberto! Oi, Drica! E aí, Gilberto? Gente, uma premissa que é comum a todo mundo, que é o único recurso que, independente da raça, da cor, do país que você mora, é tempo. Todos nós temos iguais. Todos nós temos 24 horas. A diferença é o que você consegue fazer nessas 24 horas. Pessoas de sucesso que conseguiram ser aprovados, que conseguem sucesso na vida, elas conseguem organizar muito bem essas 24 horas. Tá? Organizar no sentido de realizar o que tem que ser realizado. Ou priorizar. Exatamente. Porque às vezes o priorizar implica em relegar algumas coisas. Aí. Tem uma expressão que diz assim, cada escolha é uma renúncia. Tá? Então, hoje, neste momento, eu quero ficar fortão. Vocês viram que não aconteceu ainda, né? Não é minha prioridade, ok? Mas se eu quiser ficar fortão, eu vou fazer o quê? Vou deixar de fazer certas coisas para me dedicar à atividade que me deixa fortão, saradão, né? Meio sofrido. Se você olhar para mim, vai ver que vai demorar um pouco. Mas, se a sua prioridade é passar, vai chegar um momento que você vai priorizar o quê? As atividades, as ações, as atitudes que te levam a passar. E aí, se você se dedicar de uma forma eficiente, você passa na próxima. Depois você volta à sua vida normal. De fortão, se for o caso, né? Então, assim, o que a gente quer dizer com isso você não vai precisar renunciar, porque, como eu disse, você vai encaixar o estudo na sua rotina. Você não vai precisar renunciar à sua vida.
Você não vai ter como parar seu trabalho, você não vai ter como parar seu papel de mãe, de esposa, ou o contrário, de pai, né, de marido, mas você tem como tirar coisas que roubam o seu tempo. E sabe o que rouba? O que rouba mais seu tempo hoje é o tal da internet, é o tal das redes sociais. Então, ao invés de você estar navegando aleatoriamente no Instagram, ao invés de você abrir o celular e já automaticamente, porque a gente vai automaticamente para redes sociais, você criar o hábito de automaticamente responder questão. Maneira cíclica, tá? Maneira cíclica, sistematizada, com qualidade, não é de qualquer jeito. Porque se você não organizar também, você se perde, você não vai conseguir avançar. Isso a gente chama de doses homeopáticas de estudo. Você encaixa o estudo na sua rotina e não tenta parar a sua vida para estudar. Porque se você tentar parar a sua vida para estudar, possivelmente você vai desistir, porque não temos mais essa opção de parar. Mesmo que você tenha as 8 horas de livres, você não trabalha fora, né? Livres no sentido de dar para estudar 8 horas, se você não tiver uma estratégia de estudo, material todo organizado, a forma do que estudar, o que estudar, quando estudar, como estudar, por onde eu começo, o que eu priorizo, você tende a não aproveitar esse tempo livre e não estuda. Aí fica procrastinando. Eu já conheci casos de o cara dizer assim, ó, respondi 10 mil questões e não consegui. Aí quando a gente vai olhar o estudo da pessoa, você vê que estava todo atrapalhado, não é treinar por treinar, é treinar da maneira correta. Quando o Neymar pega a bola, o Pelé pega a bola para fazer o gol, ele corre na direção do gol. E também não de fora do campo, entende? Correr na direção certa. E também não é só responder questão, tá, meu povo? São pilares. A estrutura de engenharia reversa, que é um estudo cíclico de questões. Depois a gente joga para revisão do que você errou, porque é importante revisar. E revisar o que errou, por quê? Porque se você errou, você precisa solidificar aquele conhecimento melhor. E o terceiro pilar é a lei seca. Só que não é a lei seca aleatória, é uma lei seca já montada para você estudar também só os artigos que caem na prova. Porque ler lei seca é um saco. Imagina ler o que você nem sabe se vai cair. Sabe quando você abre o Vadimeco, tá aquele Vadimeco bem novinho, que você é bem limpinho assim, bem branquinho, só com as letrinhas pretas, alguma coisinha, marcação. Pois é, não é daquele jeito não. Então assim, vamos lá para os 5 passos. Como todo mundo tem 24 horas, a gente precisa priorizar o nosso dia e avançar nos estudos de maneira com doses homeopáticas, vocês encaixando o estudo na rotina. O primeiro passo para você conseguir fazer isso é ter prioridade nas disciplinas, não sair estudando tudo como se tivesse a mesma relevância. Se você estuda do jeito antigo, quanto churrasco você já perdeu? Porque são muitas horas por dia. Os nossos alunos não fazem isso, eles encaixam no dia a dia, então ele vai para o churrasco normalmente, a diferença é que ele utiliza melhor o tempo livre, ele encaixa, ele reduz alguma coisa, um ócio ali, ele aproveita, um intervalo de trabalho, então, assim, tem uma vida normal. Vamos lá, passo 2, priorize os assuntos, top 10 pelo menos. Quais são os assuntos que mais caem na prova, Lu? Eu precisaria aí de umas 2 semanas conversando com vocês para fazer de 17 disciplinas. Essa questão de assim, quais assuntos mais caem é uma pergunta perigosa. Por quê? Porque tradicionalmente os bons cursinhos, né, no modelo tradicional, ele fazia uma triagem dos assuntos que mais caíam, mas o seguinte, você sabe o que cai. O que você faz depois que você descobre o que cai? Você precisa de uma fonte adicional para você procurar esse item lá nesse material que cai. O terceiro passo é o planejamento de estudo, que vocês chamam aí de cronograma. Só que quando a gente não usa nem a palavra cronograma, porque é muito associado àquele cronograma tradicional. Que estuda por tempo. Exato. E o nosso estudo não é por tempo. Até foi a Júlia, eu acho que perguntou, ou foi a Radassa? Lu, mas e se eu perder o dia 2 do meu estudo? Estou estudando na segunda e na terça tem lá meu cronograma antigo, o cronograma tradicional, vamos chamar assim. Aí na terça eu me perco toda. Aí já. Você fica frustrada. E aí desiste. Tá? No sistema tradicional, como tem os teminhas em cada dia, eu também já tentei isso aí. Eu não conheço ninguém que tenha cumprido um cronograma. Porque a vida da gente acontece coisas, né? Tem o pneu do carro fura, o supermercado aparece, aí falta gás, sei lá, coisas assim. Isso mesmo, Reni. Essa semana fiquei acidentada, tentei estudar, mas não consegui me encontrar. Estou melhor e amanhã retorno com tudo. É isso. É exatamente isso. Se fosse um cronograma tradicional, né, Diego? Você já estaria frustrado porque tem os compromissos da semana, né?
Aos que ficaram para trás, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vou voltar lá para trás, mas tem o de hoje, porque o calendário tá fechado, né? Aí você... Quando é meta, não, você dá um gás depois e consegue E fechar. você fica sempre com o sentimento que está sendo engolido pelo cronograma. E aqui não, você tem controle do seu cronograma. Então vamos lá, o primeiro passo é organizar por relevância a disciplina. O segundo passo é ter os assuntos mais cobrados e estudar esses assuntos do jeito correto. O terceiro passo é um planejamento de estudo cíclico e orquestrado, onde você sabe exatamente o que estudar, como estudar, onde estudar, que quantidade estudar, com meta diária de estudo por resultado e não por hora. Eu não quero saber se tu estudou 3 horas, eu quero saber o teu resultado em 3 horas. Quando você conseguiu cumprir a sua meta nessas 3 horas, porque tem resultado, tá? Tem resultado e eu quero entrega de resultado. Você é uma anja, imagina. O passo 4, monitorar desempenho. Lu, monitorar desempenho, como é que eu faço isso? Na mão? Não é na mão. Você faz um furinho aqui no dedo para ver se foi o nível de colesterol. É brincadeira, você vai ver o seu rendimento, você descobre, você pode... Uma das sacadas que na minha preparação que eu fiz era o seguinte, eu via todo dia a minha estatística, ver quantas questões eu tinha errado, quantas eu tinha acertado, eu via como é que estavam minhas revisões, eu via qual é o meu percentual de acerto. Diariamente, quando eu estava cansado, eu digo, deixa eu ver como é que foi a minha semana. Eu estou com 40% de acerto e 60% de erro, tem que melhorar. E na outra semana, melhorei, estou 50-50. Opa, tô ali perto já, né? Tô passando e tal. Aí, diariamente, você monitora, você acompanha o seu rendimento, porque aí você sabe que tem que dar uma melhorada, você sabe em qual matéria. E o legal disso é que você olha assim, caramba, eu tô tão bem em constitucional, mas tô tão mal em administrativo. E aí você consegue agir. Porque a maioria das pessoas que não fazem com estratégia só sabe que estava mal no dia da prova. Né? E aí o resultado já saiu. Para você ter uma ideia, né? No método tradicional. Eu já fui fazer prova sem ter ideia se eu estava bem ou mal em constitucional, em administrativo, eu tinha estudado, mas, puxa, aquele sentimento de que não fez tudo, sabe, aquela sensação. Aí quando chegou na hora da prova, pau. E eu só soube que estava mal no dia da prova. Nessa estratégia, na mentoria, a gente ensina o aluno a saber como é que ele está neste momento. Ele tá bem pra caramba na matéria tal, A, B, C, D, na dele tá ruim pra caramba, beleza, então a gente ensina o que ele tem que fazer para dar aquela guinada nessa matéria também. Isso ele sabe diariamente, semanalmente, no momento que ele quiser. Exatamente, e aí você já vai pra prova sabendo que você tá muito bem, aliás, antes da prova sabendo que você precisa melhorar seus pontos fracos. Eu nunca tive isso nos meus estudos, até a gente criar o método. Lu, você está linda. Obrigada, gente. Eu tô aqui toda amassada. Tu correria danada. Obrigado, eu também. Obrigado. Ela falou Lu e Rene ali, ó. Mentira, só tem eu. Eu sou péssima em civil e processo civil. Pois é, Wilson, você consegue verificar se você está evoluindo. E se não, você dedica mais tempo para essas disciplinas. Tá? E às vezes você acha que está péssimo, porque às vezes a gente estuda numa profundidade que não é a necessária para a prova. Às vezes a prova é mais superficial. Se você treina com provas anteriores daquela mesma banca, né, historicamente, você sabe o nível que você precisa. E às vezes sim, às vezes você tá mal pra caramba, mas às vezes você não tá. Por quê? Porque você tem aquele conhecimento superficial, às vezes é suficiente e você nem sabe. E aí você continua com aquele sentimento de, poxa vida, eu tô mal pra caramba em processo civil. E você não sabe. Eu não sabia. Eu só aprendi a saber isso quando eu comecei a monitorar meu estudo. E o legal disso é que assim, você... Obrigado. Foi o que eu entendi da primeira vez. E o legal disso, de você monitorar, é que você prioriza os seus estudos, né? Você não estuda de forma aleatória. E muitas vezes não é só também ter o conhecimento. Às vezes você tem muito conhecimento, por exemplo, em constitucional, começa a estudar, você fala, meu Deus, eu não sabia era de nada. A gente tem muitos casos assim, eu tô errando tudo, eu não tô... Meu Deus, meu desempenho tá lá embaixo. Só que aí você começa a aplicar aquilo na prática, daqui a pouco você vai subindo. E aí você vê essa evolução, te dá um gás, sabe? Te dá, cara, tá indo, tá funcionando, e você vai mais animado pra prova. Sou prova disso, a Rita falando, ó. Pode confiar no que eles estão falando porque deu super certo, sou prova disso, que bom. E aí o quinto passo, gente, é a revisão e a leitura da lei seca, só que dos artigos cobrados, não é para sair lendo vadimeco, é lendo
Você primeiro estuda quando você vai estudar a lei seca nos treinos e depois você já tem todo o material só para revisar o que caiu. E aí, então esses são os 5 passos. Organize as disciplinas por relevância, organize os assuntos também por relevância, do mais cobrado para menos cobrado, e estude da maneira correta esses assuntos. Planeje o seu estudo, tenha um cronograma por resultado e não por hora. Monitore o seu desempenho, revise e estude a lei seca, tá bom? Aliás, estude e revise a lei seca e também faça revisão do que você errou, tá? A outra coisa, né, que é muito importante que a gente é cuidar da mente, tá? Eu sempre vou nessa vibe assim, ó, vocês precisam cuidar do emocional de vocês, ressignificar, pensar positivo, agradecer, não se cobrar tanto. Você tem várias outras áreas da sua vida e que passar hoje é uma prioridade para você alcançar um sonho. Eu estudei muito pouco, porque na primeira tinha que me dedicado mais e consegui fazer 39 pontos dessa segunda vez. Olha, estou muito... Na primeira se dedicou mais, conseguiu mais pontos, né, Rita? Eu lembro que você conseguiu bem mais. Tinha a base da primeira. Mas, Rita, tenho certeza que seu emocional também aí pode ter afetado bastante em alguma área. Me conta aí. Essa questão de reprovação, né? Hoje eu vejo essas provas que a gente não consegue o resultado que a gente quer, eu vejo como provas preparatórias, tá? Por quê? Porque são provas, você não sai da prova do mesmo jeito que você entrou. Você sai com mais tempo de voo, você sai com experiência, você passou por aquele momento de tensão ali, passou pelo time da prova, passou a prova de resistência, de ficar aquelas horas, aquele tanto de hora lá, pela habilidade de você lembrar de fazer o intervalinho, você sai muito melhor do que como você entrou, tá? Então, veja essas provas como prova preparatória, que você vai chegar muito mais forte na próxima. Ok. Gente, então era isso. Cheiro, meu povo. Tchau. Minha dificuldade é cronometrar o tempo, as questões. Pois é, tem que praticar, tá? Praticar. Vou te dar uma dica só para te compromete a tentar ser um pouquinho mais rápido que tu já vem sendo. Fazendo isso, você sai um pouquinho, força um pouquinho a barra um pouco para ir. Eu estou respondendo questões em 5 minutos, tenta responder em 4. Vai forçando um pouquinho a barra, que aí você vai virando no automático essa questão de ser mais rápido. E aí, o cronometrar o tempo, você já vai. Quando você vai tendo o resultado, você começa a ficar mais empolgado, dá mais energia. Tá bom? É isso, gente. Ó, abraço, Diego. Boa recuperação. Também te amo, Rita, linda. Agradeço muito pela dedicação. Beijos, Julie. Tchau, Kelly.